nada. É isso que eu quero chegar. É aí que eu vou chegar. 471 milhões de economia, mas excluindo 1 milhão e quase 1 milhão e 500 mil pessoas, famílias que recebiam esse programa. Eram famílias que recebiam até 5 salários mínimos, mas já estavam alocadas no programa, já estavam recebendo, já estavam sendo beneficiadas, precisavam daqueles recursos, necessitavam dos recursos, e no balanço entre excluídos e novos incluídos, nós tínhamos 21 milhões e 600 mil pessoas e hoje temos 20 milhões e 900 mil pessoas, 700 mil a menos famílias e não pessoas que estão sendo beneficiadas. Agora, economizar 471 milhões, tirar essas famílias de baixa renda, que não se ajustavam a algum ponto do programa, mas estavam ali sendo ajudadas, sob o argumento que vamos economizar 471 milhões, ou com o propósito de punir quem pretensamente se acha vinculado ao governo anterior. Qual foi o real propósito? 471 milhões? Bem, em primeiro lugar, o governo foi pródigo, Pavinato, em gastar quase 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais são quase 20 vezes o valor economizado numa noite, para aprovar uma reforma tributária com uma série de emendas fantasma, na gíria do Congresso Nacional do Parlamento, uma série de jabutis que os parlamentares da oposição não tiveram tempo de ler, 40 minutos apenas para ler, ao custo módico de 8 bilhões de reais de emendas parlamentares, e uma reforma tributária que se discute há 30 anos, aprovada na Câmara dos Deputados, em cima da hora, numa noite. Pavinato, para você aprovar uma reforma constitucional, você precisa ter 3/5 dos votos dos deputados federais, 60% da casa. São 378 parlamentares. E votaram em cima da hora, sem ler, com uma série de emendas atendendo uma série de benefícios. Um lobby violento feito às vésperas da aprovação da reforma tributária. E o que é pior, entre a aprovação no primeiro turno, por 3/5, 60% dos votos, e uma nova votação na Câmara dos Deputados para aprovação no segundo turno, são necessárias 5 sessões, mediando a discussão e a aprovação no primeiro turno e a discussão e a aprovação no segundo turno. E foi tudo feito na mesma noite, ao custo de 8 bilhões de reais. Pois bem, nós temos aqui um déficit primário, que é a diferença entre o que foi arrecadado e o que foi gasto, acumulado nesse governo. Eu estou falando 471 milhões tirados de 1 milhão e 479 mil famílias. São dados objetivos. E um déficit primário, quer dizer, gastança, de 45,3 bilhões de reais, que o governo gastou mais do que arrecadou. A receita líquida foi de 145 bi, mais ou menos, 145 bi que entrou, o governo arrecadou, repassou o que é dos estados e municípios e ficou com aquela receita líquida, 145 bi. E sabe quanto ele gastou? 190 bilhões de reais. Gastou 45 bi a mais. Imagina você receber 190 mil reais, 140 mil reais e gastar 190 mil reais todo mês. Você quebra. Agora, mesquinharia, tirar os 471, para economizar esses 471 milhões, que é perseguição política, não sei. Eles vão tirar e excluir estas famílias. Então, vamos trabalhar em cima de dados. Governo, gaste menos e gaste bem. Gaste no Bolsa Família, não gaste em emendas parlamentares para aprovar uma reforma tributária que vai provocar aumento de arrecadação
e aumento de sonegação fiscal. O deputado Sanderson disse que o hotelzinho da Bélgica, 2 dias na Bélgica, foi